Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, turma? Tudo. Então tá bom, vamos lá. Mais um dia juntos aqui. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Comigo, sou o Dr. Paulo Leal. E para você que ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa. Para você que já ouve, seja bem-vindo novamente. Tá? Falo isso toda semana, né, gente? Mas se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O programa fala um pouquinho, como o próprio nome fala, né? O nome do programa, Implante, Saúde e Bem-Estar. A gente fala de implantes dentários e a relação com a sua saúde e o seu bem-estar. E vamos falar algumas outras coisas da área da bucomaxilofacial. Hoje nós vamos falar sobre apneia obstrutiva do sono, tá bom? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Gente, programa oferecimento do Estúdio do Sorriso IOP. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Em frente ao Shopping Santa Cruz, tá? Falo isso sempre porque no Shopping Santa Cruz tem o metrô Santa Cruz. E aí é muito fácil de ir lá na clínica do Estúdio Sorriso IOP, de metrô, porque é bem na frente, viu, gente? Bem na frente. Atravessou a rua, já está no nosso prédio, onde temos a clínica da IOP, Estúdio do Sorriso IOP. Tá bom? Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Telefones lá do Estúdio do Sorriso IOP, 5083-2493, 5083-2539. 5083-2493, 5083-2539. Se você está próximo a um computador, se você está ligado na internet, se você está num tablet ou seu celular está ligado à internet e quiser ver o nosso programa ao vivo, é só entrar no site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, e tem um íconezinho lá no site que é programa ao vivo, assista o programa, coisa assim, gente. Só entrar e vai ver o nosso programa ao vivo, hoje com nosso colega, ilustre colega, trabalha também conosco lá no Estúdio Sorriso IOP, também bucomaxilo, professor Dr. Leonardo Moreira, veio conversar conosco aqui também sobre essa conversa, né? Conversar sobre essa conversa é ótimo, da apneia obstrutiva do sono. Dr. Leonardo está aqui conosco. Olá, Dr. Leonardo, como vai? Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado aos ouvintes. Falar um pouquinho sobre a apneia, né? É isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre a apneia do sono, que é um problema hoje muito frequente, viu, gente? Muito frequente. Muita gente hoje tem essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá? Então, se você quiser assistir o programa ao vivo, é só entrar no site da Rádio Mundial, mas a partir de amanhã, esse programa está sendo gravado e a partir da manhã vai estar na nossa página do Facebook do Estúdio do Sorriso IOP. A página é IOP Implantes Odontológicos Paulista, tá bom? A partir de amanhã vamos postar, como toda semana, o programa na página do Facebook do IOP, tá? Implantes Odontológicos Paulista. E se alguém quiser ligar para cá, as linhas da rádio estão abertas para conversar, falar sobre isso, sobre implantes, sobre esse tema de hoje, que é a apneia obstrutiva do sono, falar um pouquinho o que eu tenho conversado muito com vocês e toda semana eu falo, é uma preocupação minha constante, o problema da disfunção da articulação temporomandibular, a DTM, né? A articulação temporomandibular é aquela articulação que nós temos na frente do ouvido, articulação de abertura e fechamento da boca. A mandíbula, que é o osso inferior, onde ficam os dentes inferiores, a mandíbula tem movimentos, vai para baixo, vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, e ela se articula com um outro osso do crânio, que é o osso temporal, e aí nós temos a articulação temporomandibular.
E nessa articulação, quando não tem a função correta, temos uma disfunção da articulação temporomandibular. Tá? Se alguém quiser também conversar sobre isso, e as causas, sempre digo aqui, causas, estresse é uma causa, desarranjo de oclusão é uma outra causa, né? As próteses mal adaptadas, ausência de dentes e as consequências muito sérias, como dores de cabeça, dores no fundo dos olhos, estalos no ouvido, zumbidos no ouvido. Zumbido é uma coisa horrível, né, gente? Falo sempre isso, conviver com um mosquito no ouvido é horrível. Enfim, se você quiser também falar sobre isso, pode ligar aqui na rádio, telefones da rádio 3171-0221, 3262-4490, tá bom? 3171-0221, 3262-4490. Quem quiser conversar conosco hoje, é um prazer, como sempre, né, gente? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa história da apneia obstrutiva do sono, né? Apneia, ausência, a parada da respiração no sono, né? A apneia é um processo muito sério, muito ruim para as pessoas que possuem, né? E não só para as pessoas que possuem, viu? Para quem está do lado, porque a apneia causa um processo ali de ronco muito forte, muito grande. Então, é um processo até desagradável, né? Para quem convive com a apneia do sono. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho da história da apneia do sono. A apneia, o que é uma apneia, gente? A apneia é uma obstrução total da respiração. Se ela é uma obstrução parcial da respiração, ela pode ser uma hipopneia. Dr. Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dr. Leonardo trabalha muito nessa área da apneia do sono. Vamos ouvir um pouquinho o Dr. Leonardo falar. Vamos lá, Paulo. Assim como você falou, a síndrome da apneia ou hipopneia do sono, como a própria frase começou, síndrome, significa que ela tem mais de uma causa. Muito né? Bem. Então, ela pode ser associada à gordura, ao aumento do peso do paciente. Isso. Né? O sobrepeso. Você que está com um pouquinho de sobrepeso, essa é uma causa séria, viu, gente? Pode estar relacionada à parte endocrinológica do paciente, né? A parte dos hormônios podem estar desregulados. Pode ser um problema do sistema nervoso central, né? Do cérebro. E pode tudo estar associado ainda a algumas deformidades da face, né? Encurtamentos. Quando a gente fica de perfil, que a gente tem um encurtamento da mandíbula e da maxila, isso pode favorecer a apneia. Por quê? Quanto mais para dentro os ossos da maxila ou da mandíbula, né? Mais flácida a nossa musculatura sobre a traqueia. E quando a gente deita, o que acontece? A gente relaxa essa musculatura da mandíbula, que é esse osso aqui de baixo. Então, com esse relaxamento, a mandíbula deita sobre a traqueia, né? Ela repousa sobre a traqueia, fazendo uma obstrução. Por isso que é aquela dificuldade que a gente tem para dormir com a barriga para cima, né? Naturalmente a gente vira de lado para tentar corrigir isso. A natureza é bem inteligente, né, Paulo? Então, é isso mesmo. É uma forma que a gente acaba achando para conseguir respirar durante o sono. É isso aí. Gente, então, assim, vamos para vocês que estão ouvindo, e você que sabe que possui esse processo, ou você que convive com alguém que possui esse processo, o processo da síndrome da apneia obstrutiva do sono, o que é importante saber é que a apneia, ela causa a parada da respiração. Ela para a sua forma de respirar durante alguns segundos no sono. Então, uma apneia, ela pode ter uma parada respiratória de 10 segundos. Me corrija se estou errado, né? Não, tá certinho. Uma apneia tem uma parada respiratória de até 10 segundos. Isso pode acontecer poucas ou várias vezes durante o sono. Para quem possui um processo desse de apneia, de parada total ou parcial
da respiração, ou diminuição do fluxo da respiração, a diminuição da quantidade de oxigênio respirado, que pode ser de 30%, 50%, isso é uma hipopneia, diminui o fluxo da respiração. A apneia, então, é a parada, cessa a respiração durante alguns segundos, poucas ou várias vezes durante o sono. Para quem possui essa parada respiratória já 5 vezes durante a noite, já é tratado como um paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono. De 5 a 20 vezes durante a noite, ainda não tem os sintomas, as consequências são poucas, mas a partir disso as consequências já não são muito boas. Vamos batendo papo aqui, vai me cortando também. Então tá bom. O que a gente sempre fala é o seguinte: para a gente ter uma boa qualidade de vida, nós precisamos de 3 pilares muito bem estabelecidos. O primeiro, que é o que o Paulo sempre fala, que é a boa oclusão, né, Paulo? Todo programa você sempre bate nessa tecla, que a gente tem que morder bem para poder quebrar os nutrientes da comida e a gente ter uma boa nutrição. Isso mesmo. O segundo pilar é uma boa respiração nasal, né, que a maioria desses pacientes não tem. E o terceiro pilar é um bom sono. Se você tem um bom sono, você vai ter os seus hormônios regulados. Quando você não dorme, você aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aumentando esse hormônio, o que acontece? A maioria dos outros hormônios são dependentes do cortisol. Quanto mais alto a queda, por exemplo, a testosterona, quanto maior o nível do cortisol, mais baixa a testosterona, né? Você pode ter aumento da frequência cardíaca, né? Então, assim, são vários problemas decorrentes da apneia do sono. Então, quando você fala disso, a apneia do sono pode causar até um pouco de impotência sexual, viu, gente? Um pouco de impotência que nem está mais ou menos grávida, né? É verdade. Um pouco de impotência, estou mais ou menos grávida. Pode causar impotência sexual, né? Exato. Pode sim. É uma das consequências. Causas, né? Uma das consequências é a impotência sexual. O que eu acho assim, gente, o problema da apneia do sono, ela tem algumas consequências meio sérias, que até do lado social. Porque o que o Dr. Leonardo estava dizendo aqui, se a gente não respira bem à noite, se a gente tem essa fragmentação do sono durante poucas ou várias vezes à noite, você que tem, você não dorme direito, você não descansa. Se você não descansa, o que acontece? Você acorda cansado e você passa um dia cansado. Tem muita gente que relata para nós, lá no estúdio do Sorriso e Ops, pessoas que vão nos procurar com apneia do sono, que, além da história do ronco, né, que a história do ronco é terrível, quem convive com um paciente com síndrome de apneia do sono sofre muito. O ronco é muito alto, o ronco é muito forte, mas independentemente disso, o que acontece é que durante o dia as pessoas elas estão realmente muito cansadas. Dá para se ver no semblante das pessoas um abatimento muito grande. Por quê? Porque estão cansadas, dormiram mal, e principalmente em momentos como, por exemplo, falar no telefone, dirigir o carro, são momentos que você não tem muita atividade, a atividade é uma atividade mais constante. Nesse momento as pessoas ficam muito cansadas. Muita gente relata que fala ao telefone e dorme. Estou certo ou errado? Exatamente. Acidente de carro, muitos problemas de apneia do sono. É muito comum você ver, abrir o semáforo, a pessoa está dormindo ali. É isso. É engraçado, gente, mas é sério. Esse é um processo muito sério. As pessoas relatam muito problema social mesmo, porque essa irritabilidade da falta de sono causa processos muito complicados nas relações profissionais, nas relações pessoais de quem tem, porque está irritado, está cansado, está com sono, e isso vai de uma forma constante, é uma bola de neve, a coisa vai aumentando e vai aumentando. Uma variação de humor constante, né? Variação de humor terrível, constante. Então,
além de ser um processo muito, muito sério, né, e tem formas de tratamento, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de tratamento, um aparelho que chama CPAP, que aumenta o seu fluxo de respiração, entre outros tratamentos. O tratamento da cirurgia ortognática é um tratamento muito recomendado para isso, mas independente desse lado, o seu lado psicológico, o seu lado do dia a dia está muito comprometido. Perda de memória, né? Perda de memória. Na escola, na universidade. Perda de memória, diminui a oxigenação. E é isso. O que normalmente se faz para pacientes com o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, primeiro faz-se uma polissonografia, que é um exame para detectar realmente se você tem ou não o processo da síndrome de apneia do sono, né? É um exame que você faz à noite e tem vários fatores que são vistos, até sua movimentação de corpo, seu fechamento de olho, se o olho está totalmente fechado, se o olho abre durante a noite. Tem uma série de fatores nesse exame que são muito importantes para se detectar a apneia do sono. E os tratamentos, vamos falar um pouquinho de tratamento aqui. Queria que o Dr. Leonardo falasse um pouquinho sobre a cirurgia ortognática, que é um tratamento recomendado para alguns casos, sim, da apneia do sono, entre outros casos, lógico. A cirurgia ortognática ela é usada para uma série de tratamentos, mas para esse tratamento da apneia obstrutiva do sono é um tratamento bem usado, bem utilizado. Vamos pedir para o Dr. Leonardo falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática. Certo. A cirurgia ortognática nada mais é que um corte que a gente faz no osso da maxila, que é o osso superior, e o da mandíbula, né? Quando a gente visa tratar a apneia do sono, a gente vai fazer o avanço desses dois ossos, né? Ou seja, toda essa parte inferior da face vai avançar, que assim a gente consegue esticar toda essa musculatura do assoalho da boca, né, que ela fica presa nesse osso ióide, que é esse osso logo à frente da traqueia, esticando e criando um espaço físico para a nossa traqueia. Ou seja, né, falando em português mais claro, a gente vai aumentar a passagem de ar do nariz, boca para o pulmão. Isso, né? A gente vai conseguir melhorar essa permeabilidade, essa passagem de ar. O túnelzinho de respiração, né? Esse túnel de respiração, tanto nasal como bucal pela traqueia, ele diminui, ele fecha, né? A gente tem que aumentar esse túnel, essa luz de respiração, esse túnel de respiração tem que ser aumentado. A cirurgia ortognática, ela faz com que aumente-se esse túnel de respiração. Vamos lá. O Leonardo está aqui hoje para falar. Exatamente. Uma outra coisa que acontece muito, que é bem compatível aos pacientes que têm síndrome da apneia do sono, é o aumento da língua, ou seja, a macroglossia, né? Isso. Quando a gente está relaxado, está descansando, deitado, essa língua, se esse paciente já tem uma diminuição no tamanho da mandíbula e essa língua está maior, quando a gente relaxa, o que acontece com a língua? A língua desaba em cima da traqueia também. Fecha essa luz de respiração. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui sobre cirurgia de avanços maxilares para a apneia do sono é em relação a ganhar espaço da traqueia. Ou seja, avançar a mandíbula ou a maxila, né? Fazer, durante esse mesmo processo, quando a gente abaixa a maxila, fazer o que a gente chama de turbinectomia, né? Que é tirar os cornetos inferiores para também aumentar o espaço da passagem aérea. Nasal. Né? Nasal. E também arranjar um espaço melhor para que a língua se acomode. Ou seja, a gente precisa ganhar espaço para que o oxigênio passe ali. Então, gente, assim, basicamente a história é o seguinte. A língua ela fecha um pouquinho esse túnel de respiração. A gente precisa ter espaço para respirar. Ou na traqueia, ou na região nasal. Se esse espaço está comprometido, está pequeno, a respiração, ela fica comprometida. Você vai respirar menos. Essas cirurgias, elas são indicadas para que a gente aumente esse túnel de respiração, aumente esse espaço respiratório, para que o ar entre de uma forma melhor e em mais quantidade. Tá certo? Exatamente, Paulo. É isso mesmo. Então, na realidade, assim, a gente está facilitando a entrada de ar para o organismo do paciente.
né? Uma coisa que todo paciente relata no pós-cirúrgico imediatamente, na segunda semana, é: nossa, eu comecei a sonhar, nunca tinha sonhado antes. É isso mesmo. Eu consigo dormir de barriga para cima. Hoje eu deito e acordo super disposto. Então, assim, melhora. E minha mulher não me cutuca mais tanto. Não toma chinelada no meio da noite. Toma chinelada, a cotovelada. Gente, ó, uma das consequências, né, e que é muito relatado pra gente, é uma cefaleia matinal. Porque à noite, como você tem uma quebra muito grande de respiração, a sua oxigenação ela é muito comprometida. E existe sim uma cefaleia matinal para muitos pacientes. Relatam muito uma cefaleia matinal muito forte. Uma coisa que assim, todo paciente é com essa dúvida: e a cirurgia, como que ela é? Né? Qual que é o pós-operatório? É um pós-operatório chato, difícil? Não é um pós-operatório fácil, mas para ganhar a qualidade de vida para o resto da vida, eu acho que na balança vale muito a pena. É com anestesia geral, ou seja, você deita, dorme e acorda feito. Né? É muito mais seguro, né, para o paciente. Gente, assim, ó, a história da língua, muitos pacientes com síndrome de Down apresentam apneia do sono, apneia obstrutiva do sono. Então, você que convive com um paciente que apresenta síndrome de Down, fique atento, porque a macroglossia, a língua aumentada, ela faz com que também tenhamos diminuição da luz de respiração. Então, muitos pacientes com síndrome de Down nos procuram porque apresentam uma série de apneias durante a noite e um número muito grande de apneias noturnas, né? Exatamente. Muito bem, gente, olha, a ideia hoje era passar para vocês um pouquinho desse perigo que é a apneia obstrutiva do sono. A gente não pode não respirar à noite, por uma série de motivos. A gente falou aqui por uma série de motivos. Não pode não respirar à noite. Isso tem que ser tratado. Não é simplesmente vamos deixar e vamos barrigar isso para frente. A apneia do sono não se entra em zona de conforto, viu, gente? Porque zona de conforto, às vezes eu falo aqui sobre a zona de conforto que eu chamo de zona de conforto ruim, que é aquela justificativa ideal para não fazer nada. Nos casos de implantes, de perda de dente, isso ainda dá para postergar. Uma zona de conforto, é lógico que é ruim, sua qualidade de vida está péssima, sua mastigação está terrível, mas é uma zona de conforto ruim que não causa tantos problemas. A apneia obstrutiva do sono não pode brincar, viu, gente? Não pode brincar, é um processo sério. Pode levar a um infarto, a uma hipertensão, a um derrame, um AVC. A um AVC, o AVC é uma consequência muito grave nessa história da apneia obstrutiva do sono. Então, nosso tempo vai acabar. Vou agradecer aqui a presença do Dr. Leonardo Moreira, que vai estar conosco agora várias vezes. Nós vamos tirar agora uma série de dúvidas de cirurgias maiores, outros tipos de cirurgia. Tá bom? É a primeira vez que ele vem aqui, primeira de muitas, obrigado. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado pelo convite. Vamos junto. Vamos. Gente, olha, deixa eu passar aqui de novo os telefones, endereço lá do Estúdio do Sorriso IOP. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping e Metrô Santa Cruz, tá? Shopping Santa Cruz, Metrô Santa Cruz, vá de metrô, que é muito mais fácil, mais rápido, mais tranquilo. Desceu no metrô, subiu no shopping, atravessou a rua, está no nosso prédio do Estúdio do Sorriso IOP. Telefones 5083-2493, 5083-2539. 5083-2493, 5083-2539. Lembrando para vocês que a partir de amanhã esse programa que foi gravado vai estar sendo postado no nosso Facebook do IOP, Implantes Odontológicos Paulista, tá bom? Então, se você gostou do programa, ou ficou com alguma dúvida, veja novamente, porque é interessante, tá? Você que se enquadrou nisso que a gente falou hoje, gente, não brinque. A nossa função aqui é essa, é de tentar levar para vocês
esses processos para que vocês entendam e não deixem passar. Não pode deixar passar. Tem coisas que não se deixa passar, gente, é saúde, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta. Vamos ver se semana que vem a gente fala sobre mais alguma coisa. Se o Dr. Leonardo puder vir, vai vir a semana que vem. Se não, vai vir na outra semana. E nós vamos falando agora sobre vários assuntos. Vamos falar de implante a semana que vem. Essa semana eu falei bastante de implante, de ATM. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho de implantes. Mas esses assuntos são muito importantes e a gente vai bater um pouquinho nessas teclas agora desses problemas, tá bom? Semana que vem estamos de volta. Boa semana para todo mundo. Um beijo. Tchau.